Houve estabelecido um protocolo de segurança sanitária pelo TRE, pelo TSE também, numa decisão colegiada envolvendo especialistas. Houve também um trabalho de sensibilização da assessoria de comunicação, um treinamento junto ao chefe de cartório, dentro de treinamento de mesários. Foi dado todas as orientações para que as eleições não fossem motivo de propagação do vírus. Então, o que ocorre é que nós não temos condições de forma compulsória as pessoas de utilizar. Esse caso específico que aconteceu no Colégio Madre Francisca, nós já falamos com o chefe de cartório, que se dirigiu para lá e procurou essa pessoa, conversou com ela e tentou sensibilizá-la da utilização. Então, deixando muito claro que para o segundo turno também foi reforçado essa necessidade dessa segurança. Mas são pequenas ocorrências que, infelizmente, fogem do controle da gente, mas que já foi tomada todas as providências. Elisama, do Jornal Popular, eu queria saber se já tem dados sobre a abstenção. A abstenção só é possível depois de fechar a votação, Elisama. Não tem ainda absolutamente nenhum dado nesse sentido. Somente após fechar toda a votação e totalizar é que é possível calcular a abstenção. Tem algum registro, alguma informação sobre falta de EPI em alguns desses locais de votação, para esses mesários, para quem está trabalhando hoje? Não temos registro disso, foi distribuído de uma forma equitativa, como eu disse, é um protocolo padrão, vamos falar assim, né? Então, foi distribuído, foi feita a orientação, e nós temos também uma reserva de contingência para isso, né? Não houve falta em nenhum local e nem de maneira total. Foram destinados mais de 60 toneladas de EPIs para a realização das eleições de 2020, e dentro desse total está uma reserva de contingência que até agora nós não tivemos necessidade de usá-la. Essas 60 toneladas só para Goiás? Só para Goiás, somente para Goiás. 60 toneladas somente no estado de Goiás. Essa mesária que se recusou a utilizar esse equipamento, acontece alguma coisa com ela, algum tipo de punição? Não, nós não temos uma norma no sentido de puni-la. Isso aí é, como eu disse agora há pouco, isso é um aspecto subjetivo da pessoa, né? É uma coisa personalíssima. Cabe a gente tentar sensibilizá-la e tentar explicar para ela. Agora, deixando bem claro que a máscara ela usou, ela não queria, era num calor, colocar a máscara e o face shield. Então, o face shield é um reforço da proteção. A maioria de nós, como a gente está vendo, inclusive aqui no vídeo, está utilizando máscara e já atende pelo menos o protocolo mínimo. O face shield viria a ser um reforço. André, você está com áudio, André? Falar da previsão de apuração, para terminar a apuração hoje. Eu estou ouvindo um pouco baixo, por favor. Quem está falando? Mas que relógio não é só no aqui, não. Relógio tipo isso aqui, ó. Mariana, seu som está baixo, Mariana. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, está normal. Tá ok. Posso perguntar? Pode? Tá, eu queria saber a respeito de urnas eletrônicas. Teve alguma que deu problema, que teve que ser substituída? E outra pergunta é a respeito da previsão para apuração, para o encerramento da apuração dos votos. Ok, Mariana, nós tivemos até agora o horário das 14h40, 17 urnas substituídas, 9 em Goiânia e 8 em Anápolis. Deixando bem claro que isso é um procedimento normal, é um percentual que não alcança sequer 0,5% do total. Então, dentro da normalidade, foram substituídas sem nenhum problema. A segunda pergunta, quanto à totalização, espera-se que no máximo em 2 horas, né, nós tenhamos a totalização do estado de Goiás, que agora a totalização que é centralizada no TSE, terá que efetuar apenas em 57 municípios no país. É para fechar VT disso aqui? Para amanhã? Não, vai né? deixar um boletim.
Tá. para a rede. Elisama do Popular, outra pergunta. Até de manhã não tinha ocorrência, né? Eu queria saber se tem atualização sobre isso, sobre Não, né? ocorrência. Elisama, felizmente continuamos sem nenhuma ocorrência. Nós temos um serviço de inteligência que é feito de forma conjunta entre as polícias civil, militar e envolve até às vezes a Guarda Municipal e também a Polícia Federal. Até o momento nós temos a felicidade de não termos nenhuma ocorrência. Houve uma reunião, como nosso presidente disse na coletiva hoje pela manhã, em que o juiz eleitoral responsável por propaganda chamou os partidos, os representantes dos partidos, foi estabelecido um protocolo em relação a comportamentos, principalmente de possíveis crimes eleitorais. O derramamento santinho é um deles, o boca de urna é outro, são as chamadas velhas práticas aí que, felizmente, o número foi praticamente insignificante nessas eleições. E até agora, nesse momento, nós não temos nenhuma ocorrência. Elisama, de novo, o senhor falou que não tem como falar de abstenção agora, né? Mas o TRE tem alguma previsão? Haja vista que no primeiro turno teve uma abstenção alta, né? Queria saber se você já tem alguma expectativa. Ai, tem bola de cristal agora. Oxi. Só um minutinho, por favor. Parece que teve uma interferência, Elisama. Você podia repetir a pergunta? Eu vou pedir que... eu queria que a pessoa que está falando em paralelo tirasse o microfone, porque está atrapalhando a coletiva. Qual a expectativa do TRE em relação à abstenção? Apesar de não ter dados, se o TRE já tem alguma expectativa em relação a isso, já que no primeiro turno teve uma abstenção alta? A abstenção do primeiro turno, Elisama, é importante deixar bem claro que ela teve um acréscimo de 3,18 pontos percentuais em relação à última eleição. Então, eu diria que ela foi bem abaixo do que a gente esperava, considerando aí o evento da pandemia. Nós tivemos abstenções altas localizadas em algumas cidades, Goiânia, por exemplo, 30,72, a maior do estado foi em Jataí, 31,67, e os fatores que levam à abstenção são fatores também, às vezes, subjetivos, o próprio interesse pelos candidatos, né? E como nós tivemos abstenção em município onde teve apenas 5% de abstenção. Então, considerando que é envolvido vários aspectos subjetivos, a gente espera, sim, dentro da nossa análise, que haja um aumento, mas um aumento sensível em relação ao primeiro turno. A gente está falando só de Goiânia e Anápolis, já que as outras cidades não foram passíveis de segundo turno. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Silvia, você vai ficar só olhando para mim, querida? Dizer que você está ao máximo. Saudade. E feliz, viu, gente? Foi comentário, claro que é totalmente nada a ver assim, com o questionamento, com o próprio diretor, mas que feliz, né, de não ter nenhuma boca de urna, sinal pelo menos de evolução nesse segundo turno, que permaneça assim, tomara. A gente tem noção de mais ou menos quantos policiais, o efetivo mesmo, de números, em números? Sim, temos. Nós temos a força policial em torno de, especificamente para o segundo turno, você disse, enviou de toda a força para as eleições de 2020. Para o segundo turno, meu amigo. Para o segundo turno, em torno de 1.500 policiais. E a força policial da Polícia Federal em torno mais ou menos de 50, e a Polícia Civil em torno de 100 e poucos policiais. Qual a previsão mesmo para o término da apuração? A gente estima que em torno de 2 horas depois do término, a gente acredita que já tem o resultado. Tá? E quando nós falamos o resultado, não quer dizer o término da apuração em 100%, porque às vezes fica uma ou outra urna com algum problema de logística, né? Porque existe, como eu diria, uma espécie de uma linha para a gente poder buscar todas as urnas. Mas o resultado, eu acredito que em torno de 2 horas depois do término da votação, é o que se espera. Deixando bem claro que nessa eleição a responsabilidade da totalização é do Tribunal Superior Eleitoral, diferente das últimas eleições que nós tivemos em 2018, onde era totalizado no TRE e depois remetido para o TSE.
O José Carlos é José Carlos da Silva. Resposta para o Manuel. Pessoal, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, podemos encerrar ou vocês querem pegar mais alguma informação com a gente? Meu amiguinho, deixa eu só fazer mais um questionamento. Está lá atrás, no início, eu acho que eu vou fazer isso no boletim, sobre aquela intercorrência que houve no Madre Francisca. Se trata de um homem, uma mulher, a gente tem mais ou menos aproximadamente a idade dessa pessoa? É uma mesárea? Não, nós não temos a idade dela, Silvia, mas eu poderia dizer para você que, em se tratando de mesário, predominantemente são pessoas aí com no máximo 30 anos de idade, tá? E o que a gente sabe, me parece que é uma mulher, eu não tenho certeza. Estou dizendo do que a gente ouviu, então logo nós tivemos essa informação, foram levantados todos os dados, lá nós temos 10 sessões, que atendem 3.518 eleitores, e foi levantado absolutamente confirmado a disponibilidade, né, do kit determinado aí pelo comitê em relação aos cuidados sanitários, vamos falar assim. Ela não estava usando o que exatamente, diretor? O face shield, apenas o face shield. Como aquela máscara, né, que sobrepõe. Porque ela decorreu de um protocolo, de uma decisão colegiada que veio do Tribunal Superior. Lá foi instalado um gabinete de crise que traz decisões colegiadas nesse sentido, né? Foi instalado algo semelhante dentro dos tribunais regionais eleitorais. Então, ouvindo as autoridades sanitárias, os especialistas em epidemiologia, né, chegou-se à conclusão que seria o ideal isso. Mas, como eu disse, nós não temos como obrigar. E um calor, realmente, a gente é obrigado a admitir que colocar uma máscara e ainda o face shield é um pouco desconfortável, eu diria. Mas como obrigar às ordens. Mais alguém? Pessoal, então eu acho que a gente volta às 18 horas e o presidente do tribunal faz o encerramento, pode ser? E já queria lembrar para todos os presentes que amanhã a gente tem uma coletiva, 10 horas aqui presencial.